Graças, paz, abençoados, bendito seja Deus, estou de volta, sou seu irmão Van, aqui do canal Metanoia da Graça, daqui direto de Cabedelo, Nordeste brasileiro, Paraíba, né? Aqui coladinho com a capital João Pessoa, o Nordeste abençoado para todo o Brasil, amém? Então, louvado seja Deus. Vamos dar continuidade a esse estudo, para a gente concluir aqui, eu garanto que agora a gente conclui, sobre o corpo de Adão, certo? Então, o corpo que quando Deus formou Adão, presta bem atenção aqui agora, deixa eu colocar aqui Gênesis, para a gente ter uma ideia, Gênesis capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 7, que diz assim, ó, fez, portanto, Deus, capítulo 2, versículo 7, aqui. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Irmãos, os acadêmicos, né, eles não aceitam esta versão. Os teólogos acadêmicos, ateus, não ateus, daí por diante. Mas eles usam, né, diversos livros, autores, teólogos não cristãos, para dizer que isto aqui foi uma mitologia, é mito. O Gênesis, alguns textos aqui, uma mitologia, uma invenção, uma criação, uma historinha. Mas eu não vou discutir isto. O que eu quero mostrar para você é o que está no texto. A discussão é do texto, né, de Gênesis capítulo 2, sobre o corpo de Adão e Eva. Eu vou usar o próprio texto para dizer, independente de crenças, independente de religiões, independente de formações teológicas, eu estou apenas discutindo no meu canal Metanoia da Graça o texto bíblico ou as escrituras. É isso que me interessa. Não estou interessado em provar se isso aqui é verdade, se foi mitologia, como aconteceu, a história, né? Os deuses que aparecem aqui. Não estou preocupado em mostrar isso. Não. Eu estou apenas aqui, o meu intuito, o meu interesse é mostrar dentro dos textos que a Bíblia apresenta de Gênesis a Apocalipse, embora eu discorde agora, né, de muitas coisas que eu aprendi nas escolinhas dominicais, não concordo mais, mas isso não quer dizer que eu vou agora distorcer tudo que eu aprendi. Não, algumas coisas eu ainda conservo dentro das Escrituras como regra, como verdades. Beleza? Tranquilo? Então aqui é muito profundo esses textos. Então Gênesis, eu estou dizendo a você, aqui meu irmão, minha irmã do canal, que está me vendo pela primeira vez, que o corpo de Adão e Eva tinha os mesmos elementos que o nosso corpo possui hoje. A diferença é que Adão foi formado diretamente das mãos de Deus, segundo as Escrituras. Eu não estava lá, eu não vi, eu estou apenas informando e lendo o texto e aqui pontuando alguns pensamentos, né? Alguns ensinamentos. Então, o corpo de Adão, ele foi feito das mãos de Deus diretamente. Agora, qual era a propriedade, qual era a formação, de onde veio, o que tinha o corpo? Por quê? Porque alguns teólogos, até mesmo evangélicos, né, afirmam que o corpo de Adão era espiritual. Não. Por quê? Porque Jesus disse lá em Lucas, capítulo de número
24, versículo 39, que um espírito não possui carne nem osso. Então o corpo de Adão possuía carne e osso. Se possuía carne e osso, não poderia ser espiritual. Então esse é o nosso ponto de partida. E aqui, Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, diz que, deixa eu só colocar aqui, irmão, 12, rapidamente, para me ver o horário, para se basear no horário aqui, de 40. Pronto. Então, se o corpo de Adão tinha osso e carne, não poderia ser espírito, segundo Jesus, a não ser que Jesus estivesse mentindo para os discípulos. Mas eu acredito que não. Acredito que Jesus, ele sempre foi a verdade e ele permanece como verdade. Beleza? Acredito na existência, né, de um Cristo, de um Jesus, de um Deus que se humanizou, e daí por diante você já conhece a história. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, ser humano Adão, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o corpo de Adão tinha carne e tinha osso, beleza? Aqui, Gênesis capítulo de número, versículo aqui agora, 23 diz: então exclamou, olha só, então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Adão tinha osso, Adão tinha carne. Não eu que estou falando, nenhuma falácia minha, mas é a escritura. Quando você vai, olha só, Adão tinha osso e Adão tinha carne. Se Adão tinha osso, Adão tinha carne, Adão não poderia ser um espírito. Porque Lucas, Jesus diz, capítulo 24, versículo 39, lembre-se, Adão tinha osso, Adão tinha carne. E Jesus afirma aqui, ó, quem tem osso e tem carne, não pode ser um espírito. Observai as minhas mãos e os meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me, comprovai o que vos afirmo, porque um espírito, Adão era espírito, tinha carne e tinha osso. Não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Beleza? Então, tá aqui, Adão carne, Adão feito de carne e osso. Eva, carne e osso, foi feito, tirado de Adão. Então, o grego usa para osso, osteon, que é osso, aquilo que está coberto, né, pela carne, né, pela pele, pelos músculos. Então, ele é o osso. O corpo de Adão e Eva, daqui para frente, muita atenção. O corpo de Adão e Eva era um corpo, foi formado de fragilidades. Era um corpo frágil. Por quê? Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 17. Olha só. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Então, era um corpo frágil. Por quê? Porque ela não tinha poder sobre a morte. Ela não iria resistir à ação da morte. Então era frágil, era fraco, né? Ela era inferior à morte. Beleza? Primeira, mais uma observação. Adão e Eva tinham os seus corpos frágeis. Beleza? Agora, Adão e Eva tinham desejos sexuais antes do pecado. E isso aqui é tudo antes do pecado. Adão tinha osso, Adão tinha carne antes do pecado. O corpo de Adão e Eva antes do pecado era frágil, né? Mortal. Adão e Eva tinham desejos sexuais, sim ou não? Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 2, né? Versículo 24 diz, olha só, 2:24.
Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ou seja, para ter relações sexuais, desejos sexuais, para matarem os seus desejos sexuais. Então, Adão e Eva tinham desejos sexuais, sim. Outra prova, capítulo 3, antes do pecado. Agora, capítulo 3, versículo 24. Deus baniu Adão, aqui já depois do pecado, mas perceba uma coisa aqui. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste, capítulo 3, Gênesis 3, perdão, irmãos, capítulo 3, versículo 16. Para a mulher, sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz a filhos. Seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Presta atenção aqui, ó. Para a mulher, a sentença a Eva. Ele sentenciou, Deus: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. O que é multiplicar? Né? Se você ganha um carro, ganha R$1. Aí o cara diz: rapaz, trabalha mais que eu vou multiplicar. Aí você trabalha mais um pouquinho e ganha, e a multiplicação vem 2. Se você ganha 2, cara, trabalha mais um pouco, aí você vai trabalhar que eu vou multiplicar. Vai para 4. E assim por diante, vem a multiplicação. Então, a esta palavra multiplicarei, isto indica dizer que Eva tinha filhos sem dores, ou minúsculas, né, dores. Mas o texto diz que Deus iria multiplicar grandemente o teu sofrimento na tua gravidez. Ou seja, Eva praticamente não sentia dores, praticamente sentia minúsculas dores. E depois do pecado, Eva teve filhos. Antes do pecado, o texto está aqui dizendo, Eva teve diversos filhos, talvez milhares de filhos antes do pecado. Depois do pecado, da desobediência, Deus diz: agora eu vou multiplicar por causa do pecado as tuas dores, né? E terás sofrimento na gravidez. Terás grandes dores na tua gravidez. Multiplicarei. Beleza? Tranquilidade? Ou seja, aquilo que existia que era pouquinho, Deus multiplicou. Aquilo que Eva ganhava filhos, né, praticamente sem dores antes do pecado, com o pecado, o corpo frágil, fragilizado, né, ele agora ganhou, aumentou as dores no parto. Então, cada filho que Eva tinha, meu irmão, era com dores. E até os dias de hoje. Beleza? Antes do pecado, Eva e Adão tiveram relações sexuais. Olha o capítulo 4. Leia direitinho que você vai perceber isto. Capítulo 4, versículo de número 1 diz assim, ó: então Adão teve relações sexuais com Eva. Ou seja, na sua Bíblia pode estar escrito assim: e coabitou, né? Deixa eu ver aqui, esta versão aqui, a fiel. Aqui, ó, e conheceu, pronto. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Eu já ouvi também de um pós-doutorado dizer que esta conheceu aqui é porque não era a verdadeira mulher de Adão. Adão veio conhecer Eva depois, né? Adão tinha uma outra mulher, que é um caso a ser estudado, mas não agora, né? Lilith, um negócio assim, o nome, fugiu da memória agora. Então, há esta possibilidade. Os textos deixam a desejar, né? No capítulo 2, no capítulo 3, deixam a desejar que havia pessoas
rodeando, né, ali o jardim do Éden. Mas não vamos entrar nessa questão. Apenas aqui, ó, e conheceu Adão a Eva, ou coabitou. Conhecer não é que ele nunca tinha visto Adão, não. Conhecer ou coabitar é ter relação sexual. É tão verdade que quando você vem para esta que nós estávamos aqui, ó, King James atualizada, ele diz, ó, então Adão teve relações sexuais. Esta tá primeira, perfeita, né, com Eva, sua mulher. Então, antes do pecado, eles já tinham relações sexuais. E depois do pecado, continuou castigando sem parar. Agora, aqui, ó, Gênesis capítulo 1, ou Gênesis capítulo 4, esse texto que nós estamos lendo aí, no capítulo 4 e o versículo 1, coabitou ou conheceu. O grego, ele traz o verbo gnosko, para dizer, em alguns textos, usado para relações sexuais. Aí você vem lá para Mateus, olha, Mateus capítulo 1, versículo 25. Olha o que diz Mateus 1, 25. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Não coabitou, não teve relações. José não teve relações sexuais, aqui, né? Gnosco. Para, nesse contexto aqui, dizendo que José não teve relações sexuais com Maria, enquanto ela não desse à luz a Jesus. Lucas capítulo 1, aqui também, Lucas capítulo 1, versículo 34, diz que, então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relações sexuais com homem algum. Está vendo aqui? Gnosco, né? Ter relações, coabitar, conhecer. Maria também poderia dizer assim, ó, como acontecerá isso? Pois jamais conheci homem algum. Relação sexual. Como acontecerá isso? Pois jamais coabitei com algum homem ou com meu marido. Jamais coabitar, conhecer, é ter relações sexuais, ou gnosco no grego. Nesses contextos aqui, beleza? Adão, voltando para Adão. Então, Adão tinha um corpo de carne e osso que tinha desejos. E entre esses desejos, né, bilhões de desejos, estava lá desejo de ter relação sexuais com a sua mulher, ou Eva. Está comprovado isso nas Escrituras. Adão, ele, pelo corpo que ele tinha de carne e osso, assim como o meu e o seu, Adão e Eva comia de tudo. Comia farinha, arroz, feijão, carne de charque, ovo, macaxeira, inhame, chupava manga, banana, caju, pera, laranja, peixe, camarão. O que desse a Adão e a Eva, eles comiam. Por quê? Porque olha só, Gênesis capítulo 1, vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 29, olha o que é que diz. Diz assim o 29. E acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto como semente, esse será o vosso alimento. Aí alguns pegam, Adão era só comia fruto, Adão era do sétimo dia. Não. Adão não poderia ser do sétimo dia, não. Porque Adão pecou, o sétimo dia não peca, né? Adão se desgraçou-se. Agora, olha o 30. O 30, olha o que é que diz o 30. Também, ele agora vai continuar aqui. Dou a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Adão e Eva comiam de tudo que a terra oferecia, e desejos que eles tinham.
Se eles quisessem comer um porco, comia. Se eles quisessem comer uma galinha, comiam, dependendo do seu gosto, beleza? Por quê? Porque Adão e Eva tinham desejos, tinham concupiscência, formado de carne, osso, de mente, de nervo, de veia, de sangue, beleza? Tranquilidade. Então comia de tudo. Eva pecou por causa de sua própria concupiscência, né? Ou os seus desejos, sua cobiça carnal, né? Então, Eva teve uma cobiça. Agora a gente vai se afinando, afunilando. Então você viu que Adão e Eva, eles tinham corpos normais, né? Tinham seus desejos, suas limitações, suas fraquezas, tinham suas aventuras, né? Seus desejos de comer o que ele quisesse, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Antes do pecado, né? Tinha seus desejos sexuais, seus prazeres, certo? Tranquilidade, tranquilo, era feito de um ser humano, né? Igual como eu sou, como você é. Então aqui, ó, então Eva, né? O desejo, a concupiscência carnal de Eva, sua própria concupiscência, né? Ou cobiça. O que é cobiça? Um desejo incomum, um desejo incontrolável, produzido pela carne. Presta atenção aqui. Gênesis capítulo 6, vamos lá para Gênesis, capítulo 3, né, versículo 6. Presta atenção aqui. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, ela observou, ela ficou olhando. Este observar não é que Eva ficou igual uma máquina fotográfica, fica tirando foto. Não, ela observa e a mente está lá, ó, a cobiça, a concupiscência, o desejo carnal de Eva, dizer, ah não, essa daí eu vou pegar. Eu não sei que fruto era, maçã, melancia, se era um coco verde, se era uma laranja, se era uma banana, não sei o fruto, para mim também não interessa. O que interessa aqui é que Eva teve sua cobiça, Eva caiu por causa da sua concupiscência, por causa do seu desejo incontrolável. Aonde foi formado isso? Na sua carne. O desejo carnal de Eva, a cobiça carnal de Eva, né? Um desejo incomum, incontrolável, produzido pela sua própria carne. Está aqui, ó. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente. Olha o desejo, olha a cobiça, muito atraente aos olhos. Lá dentro a carne já estava, ó, fechada para pecar. E, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Estava lá os dois, né? Então Adão foi coparticipante do mesmo pecado, né? Adão não fez questão nenhuma, vou falar já sobre isso. Então Eva sentiu o desejo da sua carne. Ou seja, esta serpente aqui era a própria carne de Eva, sagaz, né? Desejo incomum, né? Produzido pela carne. Presta atenção aqui se não foi isso aqui. Ele diz que Eva sentiu desejo, né? Ela viu, sentiu desejo, a carne disse, eu vou querer, não tem quem me segure, e praticou. Agora, Marcos 7:22, olha o que diz lá, aqui Marcos, capítulo 7, versículo 22, lembra-se de Eva. 22 diz, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Vou colocar aqui, para que apareça aqui esta palavra aqui, ó. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução. Deixa eu colocar nessa outra. Século 21. Cobiça. Eva cobiçou. A cobiça é um apetite da carne. É um mal da carne. Então, o que produziu em Eva, né, o desejo foi a sua própria carne.
Ninguém mandou, faz Eva isso aí, não. Eva viu, ela ouviu de Deus que não poderia comer, deu uma rodeada no jardim, ficou meditando, martelando a carne contra o espírito contra a carne. A carne diz, come, tu vai ser igual a Deus, come que tu vai ver o que é bom, come que tu vai ser eterna. O espírito diz, não, não come não, Deus não disse que não comesse, não é a carne que luta contra o espírito luta contra a carne, e eles são opostos. A carne foi o próprio diabo, a carne foi o próprio, a própria serpente enganosa, que está aqui, ó, está aqui também, ó, cobiça, maldade, engano. Vem de onde isto aqui? De onde vem a cobiça? De onde vem? Quem enganou Eva? A carne dela. Quem cobiçou comer o fruto? A carne de Eva. Olha o versículo 23. Todas estas coisas, mas procede de dentro do homem e o torna impuro. O que tornou Eva impura? Foi Satanás? Não, foi o seu desejo da carne, foi a sua cobiça, foi o engano. Quem enganou Eva? A própria carne de Eva. Quem cobiçou de comer? A própria carne de Eva. Beleza? Agora, olha onde nós vamos bater. Agora vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13. Aí você vai entender tudo isto aqui, bacana. Versículo 13, que ele diz... quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal pela própria carne, porque Deus não tem carne, e a ninguém tenta. 14, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Eva foi tentada por quem? Por Satanás ou pela sua carne? Foi o diabo que disse, vai lá Eva, pega lá, ou foi o desejo carnal, mal de Eva, da carne de Eva? 14, mas cada um é tentado quando atraído, Eva foi atraída e seduzida pela cobiça, pelo seu próprio desejo. Olha o 15, então o desejo, né, tendo concebido Eva, só imagine Eva agora, o desejo de Eva, a cobiça de Eva, a concupiscência de Eva, tendo concebido, dá à luz o pecado. Eva pecou. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Eva morreu. Adão morreram. Beleza? Tranquilidade. Por isso aí não tem o que a gente discutir sobre isso. Sem dúvida nenhuma. Agora, então, Eva pecou por causa da sua própria concupiscência carnal, sua cobiça. E por fim, a natureza de Adão e Eva era humana, terrena, carnal e mortal. Sendo igual a nossa natureza carnal, mortal, humana e terrena. Morre, vai ficar aqui nesta terra, vai virar poeira. Gênesis, volta lá para Gênesis, olha como era mortal, frágil, fraca, né? E cedeu à tentação, ao pecado. A tentação não vem de ninguém de fora. A tentação, ela vem do desejo da carne. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Leia Tiago capítulo 1, do versículo 13 até o 15, que você vai entender toda a história de Adão e Eva. A natureza de Adão e Eva era uma natureza humana, terrena, carnal e mortal. Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então, Deus disse, tu vai comer, tu vai morrer. Né? Por quê? Porque teu corpo é mortal, tu não é eterno, Adão. Aqui, capítulo 3 agora, capítulo 3, versículo 19, que diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Tu és pó, e tu vai ao pó, tu vai tornar, Adão, quando tu morrer. Tu vai morrer, Adão. Adão morreu? Vamos ver se Adão morreu mesmo. Capítulo 5 de Gênesis, versículo de número 5.
Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Literalmente, o corpo de Adão, né, a estrutura física carnal, padeceu, caiu, tombou, foi ao pó, e ao pó ele se fez. Beleza? Morreu literalmente. Um questionamento aqui que eu vou fazer sobre a desobediência ou o pecado, né, de Adão. Adão, ele foi um cara, presta atenção se não é verdade. Adão foi um cara que comeu o fruto, aqui ó, aqui, ele estava aqui ó, Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Aqui ó. Aqui ó. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, apenas um questionamento meu, comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Eva comeu, eles estavam juntos, comeram e deu ao seu marido. Assim, eu pergunto, eu faço, onde estava Deus nessa questão? Deus viu? Se Deus viu, Deus permitiu, beleza? Deus sabia? Se Deus sabia, Deus permitiu. Deus poderia evitar? Por que não evitou? Alguns questionamentos, né, que a gente faz ao texto. Por que Deus não evitou? Porque Deus permitiu. Se Deus não viu, ele não é Deus, porque não é onisciente, onipresente. Se Deus permitiu, é porque algo Deus queria fazer na história da humanidade. Ou fora isso, meu irmão, ele não seria Deus. Aí uma mitologia, uma invenção, a historinha de carochinha. Beleza? Então veja aqui, ó. Eva comeu e Deus não evitou. Deu a seu marido e Deus não evitou. Por quê? São questionamentos que muitas vezes a gente não vai encontrar resposta. Mas fica esse questionamento. Fica essas perguntas nesse texto, né? E deu ao seu marido. Agora, e ele comeu tranquilamente. Olha o que eu escrevi aqui. A desobediência ou o pecado de Adão. Então, Adão foi um cara que comeu o fruto numa boa. Tá nem aí, ó. Ele nem olhou de lado se Deus estava, nem deu... ele comeu o fruto numa boa, não questionou Eva. Mas Eva, ele poderia questionar? Sim, Eva, mas Deus disse que nós não deveríamos comer. Eva, a gente vai morrer. Ele não questionou nada disso. Toma, Eva chegou e disse, toma, come aí. E ele, plop, está aqui o texto. E comeu, não questionou nada com Eva. Não trocaram nenhuma ideia sobre o que Deus tinha falado dias anteriores. Nada, não tocaram no assunto sobre Deus. Deus não aparece nesse momento. Deus não é lembrado, Deus não é visto, Deus não é ouvido, Deus não é consultado. Se a serpente era verdade, se foi uma voz de Eva, o que aconteceu aquilo, eles não foram lá, olha Deus, apareceu aqui uma serpente dizendo que a gente ia ser igual ao Senhor. O que é que tu tem a falar sobre isso? Não houve nenhum questionamento sobre esta ação de Adão, que Adão ouviu direto do seu Deus, né, do seu Criador. Adão não temeu a Deus. Adão comeu o fruto como se já tivesse combinado com Eva tudo. Sim ou não? Olha lá no finalzinho aqui, ó. Aqui, ó. Tomou do seu fruto Eva, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Sabe? Assim, numa boa, tranquilo, em paz, comeram como se fosse consciente, como se eles tivessem combinados antes. Eva, tu vai, tu come primeiro e depois eu como. E tá tudo bem, né? Ou seja, Adão e Eva acharam tudo normal, irmão. Parece que eles foram caminhados, produzidos para aquilo. Deus não vai aparecer, Deus não vai falar, Deus não vai impedir, Deus não vai repreender.
eles não vão ter temor de Deus, nada disso. Por quê? Porque parece que essa ação aqui é um questionamento meu, certo? Parece que essa ação, né, essa atitude deste casal já foi combinado até mesmo com Deus. Deus, a gente vai e come e tá tudo bem, tá tudo normal. E depois o Senhor sentencia a gente aí e a gente morre. Eles não pensaram na sentença da morte. Ou se pensaram, eles não tiveram, sabe, não refletiram sobre isso, não trocaram uma ideia sobre a Eva. Parece que Adão estava perto quando ouviu Eva falar: eu vou comer, eu tenho esse desejo, né, eu vou praticar isto, certo? E nós seremos iguais a Deus. Mas parece que isto aqui estava tudo combinadinho já, há tempo. Você está me entendendo? Então, Deus sabia que eles estavam caminhando para comer o fruto? Sim ou não? Deus sabia que eles iam comer? Sim ou não? Deus viu aquela ação de Eva com o diabo, com a antiga serpente, né? Vamos dizer assim. Deus ouviu aquela conversa, viu, sim ou não? E quando Eva comeu, né? Deus poderia evitar Adão comer também, sim ou não? A pergunta que eu deixo para você: e por que Deus permitiu tudo isto? Beleza? Então fica aqui, certo? Parece que eles tinham combinados, Adão e Eva, né? Eva, você come, traz para mim, e eu como, e tudo fica numa boa. É um texto obscuro, é um texto, certo, que você duvida, é um texto que parece que foi criado, certo? Não foi inspirado por ninguém. É um texto que parece que vem de uma mitologia, sim, porque é um Deus que coloca os seus filhos, um casal no Éden. Preste atenção. Eu estou questionando o texto. Um soberano, um Deus criador que coloca seus filhos no Éden e permite que uma serpente, um ser que vem de lá, diabo não sei de onde, certo? Fala com Eva, né? Eu estou usando o texto literal, que não é. Fala com Eva, né? E seduz Eva a comer deste fruto e Deus não intervém. Eu pergunto, por quê? Porque Deus ali não tomou uma ação. Porque Deus não foi lá e tirou a serpente, acabou com ela, né? E disse: Eva, não, você não vai comer. Eu te criei com amor, né? E você vai comer da árvore da vida eterna, né? E você vai viver eternamente, ok? Porque Deus não permitiu, porque Deus não interviu nessa história de Adão e Eva. Ficam os meus questionamentos, né? Parece que tudo estava combinado. Paz de Cristo, Deus te abençoe. Se inscreva no canal, neste canal, e no próximo estudo, você não pode perder. Amém? Paz de Cristo. Continua aí enviando, compartilhando, dá o like. Deus te abençoe grandemente. Paz do Senhor a todos e a todas. Se inscreva no canal.